punida, mas ela não é punida. Qual que é o ponto aqui? Quando que a nossa dúvida, por que Zacarias ele foi punido? Quando é que a nossa dúvida é algo saudável, é algo que não tem problema? Ou é algo problemático, algo tido pelo Senhor como pecaminoso? Não fala que ele riu. Foi Sara, lá. Já tenta lembrar. Quando que a nossa dúvida é algo assim, que não tem problema, ou algo... Uhum. Como se dependesse dele, né? Ele apresenta a dificuldade, né? Uhum. Às vezes as pessoas chamam atos, né? Alguns atos, algumas pessoas chamam de atos de fé, outros chamam de atos de imprudentes. Alguns reconhecem algumas atitudes como atos de incredulidade, chamam a prudência de incredulidade. Então, qual que é o ponto aqui, né? A pergunta que ele faz, ela está entrelaçada com o ponto da incredulidade. Como tereis certeza disso? E aí ele apresenta o argumento que parece indicar o contrário. Deus acabou de enviar um anjo para dizer que eu vou ter um filho. Como tereis certeza disso? Ele pode não entender como vai se dar isso, que é o caso de Maria. Como isso vai acontecer? Veja, o pressuposto dela é a fé. O pressuposto dele é a incredulidade. Ela tem fé, mas ela não entende o modo. Mas ela já deu como certo. Vai acontecer. Como isso vai acontecer? Como vai acontecer? O modo como vai acontecer. Então, a fé não nos faz nós entendermos todas as coisas. O modo como Deus vai guiar nossas vidas, o modo como Ele vai nos dirigir. Mas nós não podemos ser incrédulos. E incredulidade é pecado. E o ponto aqui, ele acabou de dizer, a palavra de Deus, que vai ter um filho. E ele está dentro do tabernáculo, dentro do templo, melhor dizendo, queimando incenso. E a sua reação é a reação por ser algo extraordinário, por ser algo fora da normalidade. Ele diz, como tereis certeza disso, pois sou já velho. Ele quer ter certeza, né? Ele quer ter certeza. Às vezes, meus irmãos, a gente peca na nossa ansiedade porque a gente quer ter controle de tudo, a gente quer ter certeza de que tudo vai ser como a gente... e a gente fica na angústia até que chegue aquele momento, que é o momento que a gente deseja. Você não conseguir ter paz, por você não ter o futuro nas suas mãos. Existem muitas coisas que podem acontecer. Você planeja o seu futuro, faz tudo do melhor, né? Mas você não consegue colocar tudo ali no seu planejamento, porque você não tem controle de tudo.
E como é que você lida com esse planejo melhor, mas essas incertezas, essas coisas que podem acontecer, podem não acontecer? Você consegue ficar em paz com isso? Ter um certo planejamento, mas saber que o futuro não vai ser exatamente ali como você planejou? Talvez seja até melhor. Isso para você é desesperador ou você consegue ter paz? Geralmente quem é muito assim diligente, planeja bem, né, traça as metas do ano todinho, tem dificuldade com isso, né? Aquele perfil daquela pessoa que é mais relaxada, mais tranquila, não tem problema, né? Mas aquilo que é uma virtude, que é a diligência, é o planejamento. A pessoa que não planeja o ano também, às vezes ele mete o pé pelas mãos, né? Porque ele não se planeja, não calcula, e quando vê uma desordem. Mas o fato de nós termos podermos planejar, podermos ser organizados, podermos fazer o melhor, isso não nos livra que nós dependemos de Deus. Tem algo ali na equação que nós não vamos conseguir calcular. Como é que nós lidamos com isso? Desesperador? Ou eu preciso ter certeza? Né? Daí vem esse conceito, né? As pessoas às vezes associam muito isso em ambientes neopentecostais e pentecostais como o sinal ser algo de fé, né? E o ambiente reformado entende que o sinal ele sempre está ligado com a incredulidade. O milagre ele sempre está relacionado com a incredulidade. Por que o milagre ele sempre está relacionado com a incredulidade? Ou não está? Milagre você fala essa pessoa ter que crer, né? Ver para crer. Milagres são assim curas, prodígios, atos extraordinários, tudo que é extraordinário, a profecia, o dom de línguas, todas essas coisas extraordinárias, fora do cotidiano, isso está vinculado com a fé ou com a incredulidade? Os milagres ali na época de Atos, por exemplo, eles eram para, sei lá, eles ali eram bloquear a incredulidade. Ela fazia um atrativo para que as pessoas elas se sentissem atraídas pelo milagre e de fato eles entrarem com o evangelho. Então ele tem essa arma aí com a incredulidade para bloquear a Isso é o padrão de toda a Escritura. Existe um contexto de incredulidade e Deus quer falar com o povo para que eles creiam na sua palavra. Para lidar com um contexto de incredulidade, Deus faz algo extraordinário. Aleijados começam a andar, cegos começam a ver, porque o contexto é muito incrédulo. Para que vocês ouçam aquilo que está sendo pregado, para que vocês ouçam aquilo que está sendo pregado. Porque só pregar, as pessoas não vão ouvir, porque eles são incrédulos. Aí, Deus chama Moisés, em Êxodo capítulo 3, diz assim: Moisés, tem um milagre, né? A cena extraordinária, uma sarça, uma planta seca no deserto, seco, com fogo e não se consome. Esse é o extraordinário. Negócio seco, você toca uma faísca, consome tudo. Só que não se consumia. Aí Moisés foi lá para ver algo extraordinário, né? Algo interessante. Eu vou ver o que é isso. Aí quando chega, Deus fala com ele. Aí Deus fala. O foco não é o fogo. O foco é o que Deus fala. Diz assim, ó, vai lá, eu te levantei para você libertar o meu povo. Vai lá, fala com os anciãos e fala com o faraó. Aí o que é que Moisés disse?
Hã? Manda outro. Não, disse isso também, mas... Como é que eles vão acreditar em mim? Como é que eles vão acreditar em mim? Eles não vão acreditar, eu vou falar e eles não vão acreditar. Aí Deus dá a solução para... Porque isso é verdade, Moisés, isso é uma verdade. Aí Deus deu, veja, qual é o foco, as etapas da cena me ensinam aquilo que é essencial. Essencial é falar a mensagem da redenção. Mas existe um contexto de incredulidade. Como é que eu lido com esse contexto de incredulidade? Aí Deus, tudo bem. Porque não é só o faraó que não vai acreditar, é os anciãos que não vão acreditar. Aí Deus disse, eu vou te dar 3 milagres. Para você apresentar diante dos anciãos, que é o que acontece. A primeira coisa que ele vai fazer é chegar aos anciãos e apresentar aqueles 3 milagres. A mão que fica leprosa, o cajado que vira serpente e depois volta a virar cajado, e a água lançada na terra que vira sangue. São 3 milagres extraordinários. Coisas extraordinárias, fora do comum. Definição de milagre é algo extraordinário. Aí ele apresenta os 3 milagres, o povo acredita agora que Deus apareceu a ele e falou algo que deve ser ouvido, que deve ser crido. Por que que tem o milagre? Na época dos apóstolos. E aquele período não é um período comum. Deus veio na terra salvar a humanidade, salvar os seus eleitos dentre a humanidade e enviou a revelação agora completa. Não é um período na história comum. Para que eles entendam isso, um período de muitos milagres. Porque a tendência é ser incrédulo e não considerar isso. Né? Aí, veja o reverendo Eduardo vai explanar isso mais detalhadamente, mas alguém pode ler, por favor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 ao versículo 22. Foi o texto da tua dissertação, não foi, reverenda? Do mestrado. 1 Coríntios 14, do 20 ao 22. Alguém pode ler? Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Nesse texto especificamente, ele está comparando no culto uma pessoa que fala em línguas e uma pessoa que prega, ensina a palavra de Deus. E aí ele diz o seguinte: não sejam meninos. O que é ser menino nesse contexto de 1 Coríntios? Qual que é a meninice? A prioridade é o sinal, e não a profecia, não a palavra. Eu estou dando sinal, a prioridade é o sinal no culto. Por que isso é meninice? Aí ele lança o argumento, né? Por quê? O sinal é para quem não crê, para a gente chamar a atenção dos incrédulos para a palavra. Pronto, a meninice é o seguinte: eu olho para o Antigo Testamento, é uma aula de exegese isso aqui, né? Ele pega um texto do Antigo Testamento e ele faz a exegese do texto de Isaías no contexto dizendo o seguinte: olha, Deus, quando falou sobre sinais, ele falou mencionando os incrédulos. O propósito dos sinais é convencer incrédulos. Então, você se reúne os crentes que não são meninos, porque que devem ser maduros, mas estão se comportando como meninos, devem ser maduros, e a maturidade eu não me reúno para saber se Deus existe. Eu me reúno porque eu creio que Deus existe. E eu quero agora compreender mais profundamente quem é Deus, a sua vontade. E aí eu me reúno e Deus ele deu várias coisas. Ele deu algumas coisas para convencer incrédulos e algumas coisas para alimentar os crentes maduros. E aí eu me reúno como igreja e eu pego aquilo que Deus deu para convencer os incrédulos e aí eu trago para o culto. Aí diz: vocês estão sendo meninos. Porque essa aí ele vai aplicar isso, né? Vai desenvolver isso. O Coríntios 14 vai dizer o seguinte: o tema do Coríntios 14 é a centralidade da pregação no culto.
É coisa de menino. E, veja, ele vai dizer em Coríntios 14 que existiam línguas, as pessoas falavam em línguas. No primeiro século as pessoas falavam em línguas. Mas ele está dizendo que, por que vocês estão falando em línguas no culto? Veja, as pessoas estão todas incrédulas e Deus derrama o seu Espírito, eles falam em línguas no meio da rua, para que as pessoas vejam o milagre e se convertam. Lá no Pentecostes, isso se dá no meio da rua. Então, o dom de línguas, aquele extraordinário, ele tem um papel, né, muito forte, evangelístico. O incrédulo vê o extraordinário, ele se converter. Aí depois que chamam, opa, é um milagre. Aí o que Pedro faz? Ele abre o texto em Joel 2, Salmo 110 e Salmo 16. Ele pega 3 textos do Antigo Testamento e ele começa a explicar. Ele começa a fazer a teologia bíblica, a exegese de cada texto e a conexão de cada texto. Ele começa a fazer exegese de versículo por versículo. Porque as pessoas viram algo chocante, algo extraordinário, agora eles voltaram os olhos, pronto, agora eu vou pregar a Bíblia. Então, o milagre, eles têm esse elemento, né? O elemento do extraordinário. Quando a minha fé, eu digo assim, eu preciso ver o extraordinário para eu poder confiar. Eu quero, as pessoas às vezes ficam pedindo sinais a Deus, né? Aí as pessoas ficam pulando, né? De lugar em lugar, atrás de profetada, atrás de uma revelação nova, atrás de um sinal, de um extraordinário. E aquilo ali é o que chama a atenção, essa busca incessante pelo extraordinário, ela revela o quê? A incredulidade. A verdade pura e simples. Deus deu isso para me fazer olhar para cá, a palavra. Aí eu ignoro isso e fico aqui, atrás de sinais. Ou eu trato isso aqui como o ápice. Eu não entendi essa dinâmica da revelação, né? Eu não... Por que no culto, né, as pessoas só ficam explicando a Bíblia? Só ficam pregando a Bíblia, né? Não tem um milagre, não tem uma língua, não tem uma profecia, uma revelação. Então, essa dinâmica ela não é compreendida. A palavra ela me leva para os sinais na mentalidade dessa teologia. Mas é isso que Paulo está mudando em 1 Coríntios. Quando existiam, veja, na época dos milagres, existiam revelações, existiam línguas, existiam curas. Paulo está dizendo, vocês têm isso, eu sei que é verdade, eu falo até mais línguas do que vocês. Mas no culto, vocês têm que valorizar o ensino. Porque vocês são meninos. Ele não está dizendo que é mentira. É verdade, as pessoas falam em línguas. Mas eles não entenderam. Então, quando o meu coração ele não descansa na palavra, que é a problemática aqui de Zacarias, voltando aqui para Lucas 1, eu preciso ver, eu preciso provar, eu preciso contemplar. Isso é o meu coração incrédulo. O meu coração, ele precisa descansar na palavra. Eu preciso descansar na palavra. A multiplicação de pães e peixes, qualquer cura e prodígios na Bíblia, ela não é o ápice, né? Porque você vê várias curas e prodígios, depois no Novo Testamento eles vão sumindo. Porque o ápice não é isso, o ápice é a palavra. E eu preciso descansar em Deus, sem ver, eu preciso descansar naquilo que Deus fala. Deus disse que me perdoa, Deus disse que vai cuidar da minha vida, Deus disse que eu sou amado dele. Eu preciso descansar nisso. Eu preciso descansar nisso. Eu faço planejamento, mas eu não tenho controle total da minha vida. Mas eu preciso educar o meu coração a descansar nisso, nessa verdade. Aí eu vou, exatamente, esse é o caminho da fé, eu descansar no Senhor. Aí Tiago é mais duro, né? Diz assim, vocês ficam dizendo que vão fazer isso ou aquilo, né? E ele chama isso de atitude demoníaca, né? É bem duro, ele diz, vocês deveriam dizer, se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo.
né? A consciência de que nós temos uma vida totalmente dependente de Deus. Fazemos planos, mas nós não temos o controle de tudo, né? Aí mais adiante, agora, verso 26 diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará por nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora, né? Então, primeiro, a diferença muito clara entre o comportamento de Maria com Zacarias é que ela crê, mas ela tem dúvidas de como se dará, né? E aí o anjo dá uma explicação, dizendo: talvez ela não vai entender profundamente, mas a pergunta dela não foi tida como uma ofensa, como um pecado, porque ela creu que isso iria se realizar, ela só não entendia como se dará. Já a pergunta dele é: como terei certeza disso? Como eu vou crer nisso, que isso é verdade? Né? A pergunta dela pressupõe a fé. Como vai acontecer? Porque é certo que vai acontecer. O Senhor falou, vai acontecer. Então, a diferença disso. Agora, a narrativa, a conexão com muitos eventos do Antigo Testamento, né? Menciona-se Jacó, Davi, e o nome de Jesus é uma conexão direta com Josué, né? O nome dele é a versão grega do nome hebraico para Josué, né? Então, diz que ele vai ser, ele vai ter o trono de Davi e o seu reino não vai ter fim, né? Ele é como Davi, descendente de Jacó. Ele é como Davi, é como aquilo que Josué deu para vocês, que foi a libertação à terra, era simplesmente uma representação daquilo que você vai ter em Jesus. Josué é um libertador e você tem Jesus. E aquilo que você tem na história de Davi, um rei segundo o temor do Senhor, um homem conquistador, vitorioso, você tem na pessoa de Davi. Só que do menor para o maior, porque Davi era um representante e o seu reino teve fim, só que ele é aquele que tem um reino que não terá fim, né? Aquele que reina para sempre. É o argumento de Pedro em Atos 2, né? Quando ele vai citar o reinado de Cristo, ele vai dizer que ele está reinando. Deus é o Deus do impossível, mas veja, meus irmãos, o ponto do relato é: eu não posso olhar para o Antigo Testamento, para essas histórias e desconectar essas histórias da história da redenção. A história de Josué, a história de Jacó, a história de Davi, elas estão nos muitos contextos, muitas situações, circunstâncias, elas são facetas, elas são ilustrações, pequenas ilustrações sobre essa grande história que agora está no cerne da história, o cumprimento. A história de Josué ensinava um elemento, uma cena do que seria a pessoa de Cristo. Em Cristo todas essas cenas se cumprem. A história de Davi apresentava outra cena. E elas vão completando, mas
ele vai dizer, olha, ele está conectado com Josué, ele está conectado com Jacó, ele está conectado com Davi. Tudo aponta, tudo tem essa centralidade da pessoa de Cristo. Na obra de Cristo. É sobre isso que nós precisamos ler o Antigo Testamento e ver todo o Antigo Testamento apontando. Aí os teólogos chamam isso de... Ao longo do Antigo Testamento existem muitas narrativas, mas existe uma metanarrativa. Existe uma grande narrativa, a história de Cristo, que ela é contada por meio de ilustrações, por meio da história de Jacó, Josué, Davi, Samuel, Saul. São histórias contadas. Elas são histórias secundárias. Você está lendo o texto contando sobre Samuel, Saul. Essa história é secundária. A metanarrativa é essa grande história, essa grande mensagem da história da redenção, a história de Cristo. Como resposta à pergunta de Maria, o anjo traz algo assim, muito rico de informação, quando diz que o nascimento de Cristo por meio de uma virgem está relacionado com a sua divindade. Perceba o verso 35. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que é ser chamado Filho de Deus aqui? A Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus, mas o que é ser chamado Filho de Deus aqui? Filho direto. A nossa vontade. Filho direto. Mas veja, qual é o ponto? O que é que significa ser filho de Deus? Nesse versículo. Como? Ser igual a Deus. Tem uma hora no Evangelho de João que ele diz assim: eu sou filho de Deus. Aí eles pegam em pedra para apedrejar porque ele se fez igual a Deus. Às vezes você vai ver a expressão nós somos filhos de Deus, tem a ideia de que nós somos semelhantes a Ele, nós somos regenerados por Ele, agraciados e somos semelhantes. Aqui não, aqui Por que está relacionado com isso? Porque quando uma criança nasce do pai e da mãe, ele tem aquilo que o seu pai e sua mãe têm, que é o pecado. Ele não é puro. A criança já nasce no pecado, já nasce com a culpa, ele é um descendente de Adão, do Adão caído. Mas agora, a implicação do nascimento virginal, ela está relacionada, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O nascimento virginal, em Cristo ele é homem, mas ele é Deus. Ele é homem, mas ele não tem o pecado. Ele não vem, ele não é um nascimento comum como qualquer outro nascimento. Da relação de um homem com a mulher, e que nasce com todas as características, inclusive com o pecado de Adão. Ele é 100% homem, é verdade. Mas ele é 100% Deus. Ele é um homem sem pecado. E aí ele pode ser o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado sem pecado. E o segundo Adão veio ao mundo também sem pecado. Nenhum de nós pode fazer uma obra para reparar aquilo que Adão fez. Porque Adão, ele era um homem sem pecado. E nós já somos uma pessoa manchada com o pecado. Você pega um produto, uma loja, todo perfeito, sem nenhum arranhão. Aí você leva para casa, quebrou. Aí ele
Você só tem metade dele, aí você chega lá e tenta devolver para reparar aquilo. Você não consegue, você já está quebrado. Eu posso dar a minha vida para morrer em favor de qualquer pessoa, mas essa vida dada, ela não repara aquilo que Adão perdeu. Porque essa vida agora, ela já está manchada, ela não devolve aquela integridade. Mas Cristo sim, Cristo... O nascimento virginal, meus irmãos, ele está totalmente conectado, ele não é um assunto secundário. Porque se Cristo é um homem comum, a sua obra de redenção ela é insuficiente. A sua obra de redenção ela só paga completamente os nossos pecados, porque ele é um homem sem pecado. Porque ele nasceu da obra do Espírito Santo. 100% homem, 100% Deus. Ele precisa ser Deus para ser sem pecado. E ele precisa ser homem. É o argumento do texto de Hebreus. Ele precisa ser homem para nos representar. Para que a obra dele seja em favor de nós. Um homem morrendo em favor de outros homens. Por isso, a encarnação. Por obra do Espírito Santo. Ele há de nascer e será chamado Filho de Deus. Será o próprio Deus. Para com Deus não há impossível. Aí o versículo 39. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe de meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, um ato extraordinário, cheio do Espírito de Deus. É mais uma cena no contexto da antiga aliança de que as pessoas recebiam o Espírito de Deus. E todos os crentes tinham o Espírito de Deus, mas a cena aqui é cheia do Espírito Santo. É algo muito intenso. E ela vai falar como reação desse agir extraordinário, de ela perceber que aquela mulher tem no ventre o próprio Deus. Bendita é você entre as mulheres. Maria foi uma mulher bendita. O que o catolicismo faz é corromper, né, a verdade bíblica. Ao longo da história, um papa, né, dizer que ela também teve a assunção aos céus, que ela era sem pecado, e aí é um poço sem fim, né? Começa a Cristo sem pecado, Maria sem pecado, e a mãe de Maria também é sem pecado, aí você vai até Adão, né? Aí ninguém tem pecado, aí também não tem ninguém em pecado, porque você começar com esse enredo assim, puxar um para o outro, acabou-se, né? A loucura não tem tamanho. Mas ela é bendita, ela foi... por que ela é bendita? Porque Deus derramou graça sobre ela. Ela ser bendita não é por causa do mérito. É por causa da graça dela. E a Bíblia diz que ela é mãe de meu Senhor, né? Os reformadores não tinham problema de chamar Maria de mãe do nosso Senhor. O catolicismo, às vezes a gente cria uma repulsa com algumas frases, algumas coisas, por causa do abuso que as pessoas fazem disso. Mas é o que o texto diz, ela de fato, ela foi mãe do nosso Senhor. Deus agraciou ela, e ela foi bem-aventurada, ela creu, e as gerações vão tratar ela como bem-aventurada, porque ela foi agraciada no ventre dela, ter o Senhor. Agora, basta você ler o Evangelho de Marcos, que você vai ver, né? Há uma cena, logo no início do ministério de Cristo, em que
Ele está numa casa, todo mundo muito apertado, todo mundo querendo chegar perto, e ele está pregando, e vão dizer aos parentes dele, e está lá a mãe e os seus irmãos, que ele está. E aí o texto lá de Marcos diz, é o único relato nos evangelhos que diz assim, que eles consideraram Jesus como louco. Maria e seus irmãos. E aí eles foram até o local e chegaram na porta e disseram, manda chamar ele aqui fora. Eles foram para repreender Jesus, a mãe e os irmãos, porque estavam achando que ele era louco. Aí é quando Jesus diz, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui ouvindo. Ele ignora, né? O próprio texto bíblico vai mostrar, né, aquela cena de incredulidade de Maria. Então basta estudar o texto. Mas aí, como reação disso, nós temos o cântico de Maria, que diz, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Meus irmãos, eu preciso ver que, ainda que eu estou no Novo Testamento, os textos, eles são escritos em cima de uma mentalidade judaica, a forma de escrita, o paralelismo hebraico, a forma de escrita dos salmos, esse é o texto. Aí as pessoas dizem assim, que o homem é formado por alma, corpo e espírito, né? Na teologia chama tricotomista. Os reformados diziam, olha, a Bíblia reconhece uma parte imaterial e uma parte material, é alma e corpo, e às vezes chama a alma de espírito. E o que Maria está fazendo aqui, no verso 46 e 47, ela está dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela está fazendo um paralelismo dos salmos. Uma frase ela diz a verdade, e na segunda frase ela muda os termos para dizer a mesma verdade. Se você disser que existe alma e espírito, você vai dizer que tem duas pessoas, um é o Salvador e o outro é o Senhor. Mas ela está dizendo a mesma verdade. A minha alma engrandece ao Senhor. Aí eu mudo alma por espírito, eu mudo engrandece por alegrou, e eu mudo Senhor por Salvador. Isso é o comum do texto dos Salmos, paralelismo hebraico. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ele olhou para a miséria dela, a fraqueza dela, a pobreza dela, a ausência de mérito dela. Então, a teologia católica, ela quer olhar para essa cena, para que Deus olhou o mérito de Maria. Eles não têm o entendimento do ensino da graça, mas o próprio cântico de Maria, ele fala sobre graça. Deus olhou, a humildade aqui não é no sentido de aquilo que eu fiz por merecer, mas a sua pobreza, a ausência de mérito. E aí o mundo vai olhar para ela e vai dizer, ela é bem-aventurada. A bem-aventurança é o seguinte, não merecia nada e Deus agraciou. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Aí qual é a teologia desse evento? A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A teologia, o episódio da visitação de Deus a Maria, ele ensina sobre uma teologia da graça, que é, ele derrama graça e misericórdia ao seu povo, e os soberbos, os que confiam no mérito, o braço do Senhor, aquele que em Isaías fala muito sobre o braço do Senhor, o mérito do Senhor. O mérito do Senhor são contra os soberbos. Derrubou dos seus tronos e poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu de vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Então, a teologia da visitação de Deus a Maria é ensinar sobre os que confiam no mérito, eles são dispersos, porque é o braço do Senhor. Deus escolheu Maria porque ela não tinha nada que merecesse, Deus deu a ela o filho. A cena do nascimento, ele sai dessa cena agora, o Cântico de Maria, para falar sobre algo mais amplo, sobre redenção. Os que acham que são poderosos, os que
são ricos, eles não conseguem nada. Os que são famintos são aqueles que conseguem as coisas. É a teologia. Se você acha que você consegue salvação pelo mérito, você está perdido. Se você não merece nada, entende que não merece nada, a salvação é pela graça, você é saciado. A cena do nascimento não é a cena que, até aquilo que é falado por Isabel, aquilo que é falado por Maria, não remete a mérito de Maria, mas remete a, se alguém tem mérito aqui é o Senhor, é o braço forte do Senhor, não é o braço forte de Maria. E essa teologia do braço forte é Isaías 59, né, quando o povo não tem condições de resolver os seus problemas, o Senhor levantou o seu braço forte e ele se levantou para resolver o problema. O texto que é fundamento para Efésios, a armadura de Deus, está lá em Isaías 59. Né? A couraça da justiça, o braço poderoso, o Deus é que toma iniciativa para fazer as coisas. Então, a grande corrupção, meus irmãos, ao estudarmos o texto bíblico, essa é a maior corrupção de todas, a corrupção mais grave de todas. É estudarmos o texto bíblico e terminarmos falando no mérito das pessoas. Não há nada, existem erros secundários, existem erros fundamentais. Podemos fazer interpretação e cometer erros, mas algo que nós não podemos cometer em hipótese alguma é o erro fundamental. Você lê o texto e no final você começa a falar que Maria é sem pecado, que Davi é o grande ator principal da cena, que Pedro, você termina de ler o texto e você começa a falar sobre Paulo, sobre Abraão, sobre Davi, sobre Maria. Você não entendeu a dinâmica da história da redenção. Figuras imperfeitas para falar sobre aquele que é perfeito. Figuras agraciadas para falar do braço forte do Senhor. Do braço forte do Senhor. O Senhor é quem faz a salvação, o Senhor é quem dá graça, o Senhor é quem dá misericórdia. Tudo que Maria está falando é sobre os atos de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele decidiu salvar. E não havia uma pessoa sem pecado que pudesse resolver esse problema. Não havia Maria, não havia Paulo, não havia Josué, não havia Davi, não havia Moisés. Todos eles manchados com a imperfeição. Essa é a teologia da redenção. Por que eu sou salvo? O conselho perguntou, os meninos foram professar a fé, né? Aí o conselho perguntou, por que você... O que é que garante a você que você é salvo? A resposta que deve estar na nossa língua, que Cristo me salvou. Não fale nada antes disso. Depois você for falar, Ele me salvou e por isso mudou meu coração, e Ele mudou a minha vida. Tudo é o que vem depois, não é isso a causa primária. A causa primária é a graça. Porque Ele me salvou pela graça. Você disse isso, você tem tudo. Se você tem todo entendimento e várias verdades bíblicas e não tem isso, você não tem nada. Se você tem isso e tem muito que aprender sobre várias coisas, você já tem tudo. Toda a riqueza fundamental. A salvação pela graça. A grande problemática do nosso país hoje, do meio evangélico, é que temos muitas igrejas, meus irmãos, que ensinam Bíblia e que as pessoas decoram versículos e que estão se reunindo no dia de hoje para cultuar. Estão lendo o texto bíblico e são pregações puramente moralistas. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, se eu fizer eu vou merecer, se eu não fizer eu não vou merecer. Desconhecem, não existe espaço para a graça. Eles têm tudo, mas não têm nada. Apesar de toda a riqueza de estar num ambiente saudável, ler o texto, se eu não tiver a mensagem da graça, eu não tenho nada. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Crianças vão crescer na igreja
e elas vão ser fariseus. Né? A gente vê nos nossos filhos, né, tendências. A gente ensina, é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? Aplicar a verdade, a gente ensina sobre obedecer, porque os meninos sempre estão desobedecendo, né? Mas até nisso a gente tem que tomar cuidado, porque se o foco dele for só obedecer e ele não confiar em Cristo, ele está perdido. O que é que adianta eu ter um filho, um bom cidadão na sociedade e ele não confiar na graça? Ele vai ser trabalhador, pai de família. Isso não é a coisa mais importante da vida. A gente ensina o nosso filho a obedecer. Mas o maior alvo da nossa vida é fazer ele confiar na graça. Esse é o alvo maior. É ele terminar o estudo bíblico e você falar assim, olha, aqui fala sobre a graça, a redenção. A redenção. Né? Ele vai aprender, esse é um grande desafio para a gente, né? Ele vai aprender o vocabulário evangélico. Mas não significa que ele absorveu o conceito de redenção, que ele entendeu. As pessoas hoje, você conversa com um mormon, com um testemunho de Jeová, ele vai falar, eu confio na graça. A graça para ele é um termo da Bíblia, ele repete, não entendeu o conceito, sabe? Fala sobre graça, misericórdia. Você vai falar com um católico, ele fala sobre graça, misericórdia, ele não entendeu o conceito. Ele repete como um jargão. Mas se você não obedecer, não, aí eu não vou ser salvo, não. Mas eu confio na graça. Ou seja, ele repete, ele tem a terminologia, mas o coração dele confia no mérito. Os nossos filhos é assim também, tá? Até que em um momento a gente vai ensinando o conceito. Até que pela obra do Espírito, Deus abre o entendimento dele para ele não confiar. Porque o que o nosso filho faz é o seguinte, ele, quando vê o erro do colega, ele julga. E quando ele acerta, ele se vangloria. Porque ele é como todo ser humano, nasceu e vive na base do mérito. E ele acha que, pelo mérito, ele vai se salvar, ele vai ser aprovado. Ele é diferente. Né? Até que ele entenda que todos são pecadores. E que pelo mérito ele vai ser condenado. Essa teologia da redenção que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Amém? Pode falar. Um pressuposto católico, né, é dizer que Maria é mãe de Deus. Então, se ela é mãe de Deus, ela é mãe da humanidade. Né? Quando o catolicismo fala isso,